Hoje eu estou aqui com um colega nosso, psicólogo, que também é professor do nosso curso de especialização em sexologia aplicada, o professor Edson Santos, e ele vai contar para a gente. Olha, é um tema interessante, mas espera aí, vai ter que explicar. Edson, primeiro, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito, por estar disponível aqui para a gente. E você vai falar sobre mindfulness. Uau! Puxa, bem-vindo, Edson. Bom, Oswaldo, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É sempre bom compartilhar esses momentos com você. Quero, antes de mais nada, parabenizar pelo programa, né? Permitir que conhecimentos que geralmente são centralizados na academia, né, no mundo acadêmico, possam ser popularizados e de alguma forma, acessados pelo seu programa. Parabéns por ele, viu? Mas ele só existe porque você e os outros convidados e a nossa equipe participa sempre. Nós nunca fazemos nada sozinhos. E é por isso que é necessário ter essa interligação. Mas, Edson, Sim. a ideia é falar desse tema, mindfulness e sexualidade. Que tal você primeiro explicar para a gente, buscar explicar para todos que nos ouvem, Sim, sim. ou que venham a nos ouvir no YouTube, ou estão ao vivo agora no Instagram, ou na Rádio Vibe Mundial, o que é esse termo? Porque esse é um termo, é uma palavra em inglês, então para nós que não falemos inglês, nós temos que entender isso aí. O que é isso? Sim, ainda temos esse hábito, né, de manter alguns estrangeirismos para para manter uma certa popularidade ou até uma forma de mercantilização, né, do É conceito. verdade. Bom, mindfulness, ela é um termo que está popular, mas ao mesmo tempo é um pouco nebuloso, como você mesmo bem disse, né? Dentro do mundo acadêmico, principalmente entre os psicólogos, é um conceito que está muito popular. E quando cai na boca do povo, você ouve falando, mas ainda não há uma compreensão muito clara, né? Mas mindfulness, Oswaldo, ele remonta a uma tradição de 2.500 anos atrás, né? Estamos falando de uma prática que Buda, né, Siddhartha Gautama, ele colocou como um dos itens essenciais do caminho óctuplo, né, que é o caminho da iluminação, né? Lá, ele chamava essa palavrinha, mindfulness, de sati. Basicamente, estar atento, né? Então, Estar desde lá, atento. né, temos aí a importância da atenção em relação às diferentes experiências que nós temos no mundo, né? Hoje, mindfulness, ele remete a várias compreensões. Hoje ele é traduzido como atenção plena, né? Então é um termo associado à atenção plena, que é basicamente uma consciência presente do momento, intencional, Intencional. exatamente, é altamente importante você enfatizar isso, né? Uma atenção intencionada do presente, né? Onde você pode acessar sensações, sentimentos, pensamentos, né? Mas como a gente acessa isso? Outro item importante, de forma não julgadora. Então é estímulos ou sensações, pensamentos ou neutros, né? Essa postura de não julgamento é altamente importante nessa prática. Tá. Tá? Como é que a gente faz isso? Ensina pra gente em 5 minutos, dá? 5 minutos? Puxa. seria muito tranquilo, né? Seria muito interessante poder fazer essa pasteurização de um conceito e aplicar assim. Né? Pasteurização é uma coisa ocidental e você está contando de um conceito que vem de grupamentos históricos que demoram mais que 5 minutos. Exatamente, exatamente. Mas o mindfulness, como o conhecemos hoje, ele se inicia lá na década de 70, né? Com um pesquisador chamado John Kabat-Zinn, em que ele formula um programa mindfulness baseado em redução de estresse com pacientes com dor crônica. Ele faz um programa, né, onde muitas atividades têm inserido mindfulness. Então, o mindfulness, como nós entendemos hoje, ele é inaugurado por esse profissional da área da saúde. Né? A partir desse trabalho, pelo sucesso que ele teve com esse trabalho, outros pesquisadores perceberam que poderia ser utilizado na área de saúde mental. Né? Então, além do conceito de mindfulness, né, de atenção plena, estamos falando também de uma proposta interventiva dentro do processo terapêutico. Né? Hoje há alguns modelos pré-estabelecidos, né, como a terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness, a terapia de aceitação e compromisso, que tem uma base importante de mindfulness. Né? Mas todo psicólogo faz isso?
Não, é curioso porque eu tenho um pesquisador chamado Ronald Siegel, que ele escreveu um livro, né, chamado Mindfulness e Psicoterapia, em que ele diz que o mindfulness, independente de qualquer perspectiva teórica, ele acredita que é a chave, né, que conecta todas as outras abordagens. Aquela pergunta capciosa, né? O que há em comum entre as diferentes abordagens psicológicas que são funcionais, independente do terapeuta? Né? Então ele coloca o mindfulness, né? Ou seja, essa prática de uma atenção intencionada, sem julgamento, né? E de forma gentil, não podemos esquecer desse ponto. Né? Porque não é uma prática em que você coloca uma intensidade hostil. Né? Há sempre essa postura de entender, né? E permitir que aconteça. Né? Acessar o estímulo tal como ele se apresenta. O que é um pouco difícil, né, Oswaldo? Porque a gente vive uma época tão acelerada, tão hiperestimulada. Pois é, você está contando uma coisa que a nossa colega, a Camille Borges, que sempre está aqui com a gente, ela chegou a falar até na semana passada, né? Assim, não, é que em São Paulo todo mundo vive correndo demais. Exato. Nas grandes cidades existe uma preocupação de consumir menos tempo para fazer mais coisas. E parece que com a pandemia nós fortalecemos essa ideia de que nós temos que fazer mais em menos tempo. Exato, exatamente. Então, o mindfulness hoje ele ganha uma certa popularidade exatamente por conta desse contexto sociocultural que nós vivenciamos, né? De uma alta produtividade, né? De uma hipervigilância em relação ao que acontece à nossa volta. Temos que estar atento a tudo e a todos, né? E um consumismo exacerbado, né? Uma hipervigilância significa que eu tenho que prestar atenção em tudo. Exatamente. Não é um foco. E você estava falando que nós temos que, na verdade, conseguir focar em alguma coisa para intencionalmente se beneficiar. Como que a gente se beneficia fazendo isso? O que o meu corpo ganha praticando esse mindfulness? O mindfulness, Oswaldo, ele permite que, inicialmente, né, possamos, primeiro, né, ter uma redução do estresse e da ansiedade. Né? Ou seja, toda e qualquer experiência que tem um componente de estresse e ansiedade pode sofrer uma alteração com a prática do mindfulness. Né? É claro que a gente está inicialmente falando de uma prática individual, né, do sujeito individual. Então, essa é um dos benefícios. Né? Um outro benefício é que quando você observa esses movimentos mentais, você se permite a não julgá-los. Né? E aí, o mindfulness ele traz uma premissa importante, que é não tratar os pensamentos como realidades reais, né? Como realidades imperativas. Né? Quantos pacientes, Oswaldo, atendemos que um simples pensamento se torna uma realidade e ele reage aquele pensamento, né, ou aquela construção mental, como se fosse uma realidade? Olha só, quer dizer que então essa seria uma forma de desmobilizar essa agitação que o pensamento conduz. Exatamente, não só o pensamento. Não, né? a nossa reação ao mundo. Exatamente, o mindfulness ele acaba funcionando como uma espécie de amortecedor, né, da nossa relação com o mundo. Estamos em choque constante com o mundo. A todo momento estamos submetidos a situações de estresse, ansiedade e afins. Então o mindfulness ele acaba servindo como uma espécie de amortecedor em que nós nos permitimos a estar atentos a essas experiências para que possamos reduzir o impacto delas em nós. Quer dizer, é diferente de a gente usar algum argumento para desviar a atenção, por exemplo. Exatamente. Na verdade, não é o desvio da atenção. Isso é importante. Aliás, isso só é muito importante quando nós falamos de sexualidade. Sim. Porque o focar a atenção na situação sexual que a gente esteja desempenhando, isso se torna extremamente importante e de uma forma que isso significa focar muito mais do que desviar a atenção. Exato, exatamente. É porque muita gente tenta baixar a ansiedade desviando a atenção, né? Deixa eu pensar em outra coisa. Isso. Mas aí nós estamos deixando de fazer aquilo que é imediato. Exatamente. O nosso corpo, né, ele acaba fazendo uma nota disso, né? Tipo, vou deixar para lá, né? Vou deixar para lá como se fosse uma espécie de negligência do acontecimento, né? O mindfulness não negligencia o acontecimento, né? Você entra em contato com ele, entende a maneira como ele te afeta e aí você pode ter um julgamento claro e razoável em relação a esse acontecimento.
Tá? É que você está contando de uma maneira que muitas vezes nós, vivendo a nossa vida, talvez a gente não consiga perceber como que a gente vai fazer isso, porque Sim, parece que é muito um, distante, um- né? parece que o mundo vai levando a gente. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, né, uma situação simples, né? Imagina um casal que está caminhando e cada um segurando o celular na mão. Poderíamos entender que esse casal está dentro de uma prática atenciosa àquela experiência deles? Não, Não. porque cada um está prestando atenção em outra coisa. Exatamente, exatamente. Então, o mindfulness, ele acaba hoje, né, com o entendimento que se tem desse estar atento, né, intencionalmente a diferentes experiências, de forma a não julgar a experiência, ela pode ser aplicada em várias situações do dia a dia, né? Como, por exemplo, comer. Dado esses contextos socioculturais que nós mencionamos, as pessoas comem de maneira acelerada sem prestar atenção na textura, no No sabor, sabor. né, no cheiro da comida. É mesmo. Aliás, a maior parte das pessoas nem faz distinção entre sabor e o aroma da comida. Exatamente, Oswaldo. E uma boa parte do que a gente chama de sabor da comida, na verdade, é cheiro da comida. Exatamente. Exatamente. Você está falando assim, eu tô pensando aqui como a gente aplicando isso às questões da sexualidade, de um encontro sexual entre pelo menos duas pessoas, Sim, no mínimo. isso vai a um grau muito importante. Porque, afinal de contas, se eu estou com uma pessoa, eu vou prestar atenção nessa pessoa, eu posso usar os meus 5 sentidos para obter informações a respeito dessa pessoa naquele momento. E se eu prestar atenção nisso, isso já consome muito, muito da nossa energia. É como se você me dissesse, olha, mais ou menos para de ficar pensando em outra coisa. É basicamente isso. Ah, De maneira viu? bem grosseira, né? Presta atenção e foca. Ou seja, não pense em outra coisa. A Porque, não ser isso. isso, porque muitas vezes nós estamos pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, às vezes, numa atividade sexual, pensando em sexo. Mas é pensar. Pensar é deixar de fazer. Exato. Olha só. Mas dá para ensinar isso, porque quando você cita Buda, o Siddhartha Gautama, o fundador do budismo, veja, o budismo é uma religião, um contexto Sim. religioso, e que se ensina as pessoas a determinadas formas de ação no mundo. Sim, sim. Uma característica do mindfulness que nós temos acesso hoje é exatamente isso, né? Ele não tem essa proposta ascética, né, de você ter que entrar no monastério e praticar isso. Você não se isola da realidade. Em verdade, você mantém-se inserido na realidade de uma forma, como eu disse para você, a acessar as diferentes experiências, né, e conseguir qualificá-las de uma forma que reduza os danos em relação a você. Você está falando de saúde mental. Basicamente. Basicamente. Quer dizer, se a gente ensinasse as crianças lá na escola, Exato. fundamental, isso seria maravilha. Sim, porque as crianças elas são submetidas a diversos estímulos, né? Inclusive os protocolos de TDAH estão contabilizando exatamente isso. Pois Né? é. Até o tempo de tela precisa ser averiguado como uma forma de... Será que não está influenciando na desatenção? Que, por conseguinte, influencia, né, a É porque atitude? eu estava vendo uma comparação assim, pessoas que usam internet, adultos se beneficiam e podem até relaxar. Crianças já é outra história, porque a criança está num processo de aprendizagem. O adulto pode literalmente usar com algum benefício, nem sempre. Sim, Temos que entender qual é a função sim. desse uso. Mas, caramba, e onde entra sexo nisso? Porque eu estou pensando assim, não, mas o monge budista nem faz sexo. Aliás, o monge budista, ele, como você falou, ele se isola no monastério lá. Exatamente. E segue uma cartilha de condutas para poder criar essa elevação, né? A maneira como chega para nós corta, né, essa relação com o religioso. Então, a prática de mindfulness não tem essa conotação religiosa, tá? Não tem essa prática ascética, essa conduta severa em relação a isso, mas ela nos permite a exercitar em todo e qualquer contexto em que a nossa atenção é submetida. E aí você já cantou a bola, Oswaldo. Né? Quando estamos numa interação, a vida sexual, ela é basicamente norteada por sentidos.
E os nossos sentidos podem ser intencionalmente aplicados. Olha, e como é que a gente aplica intencionalmente os sentidos? Sim, vamos lá, Oswaldo. Ei, vamos aprender coisas aqui, gente. Então, quando a gente está falando de vida sexual, a gente está falando de corpos. Ok. Né? Então, a gente pode pensar que esses corpos são as estradas em que as parcerias podem percorrer. Né? Só que quando uma das queixas que muito chega no consultório, Oswaldo, principalmente, né, questão de terapia de casal, é a desatenção ao momento. Né? Onde uma das parcerias se queixa de que o outro faz simplesmente para satisfação própria. Né? E aí, O que está inserido nessa fala? Né? Ele não presta atenção no meu desejo. Ele não está preocupado com a forma como eu sinto o toque dele ou dela. De novo, é muito diferente da postura, como você chamou, ascética de um monge budista. Exatamente. Ou seja, aqui eu posso usar essa atenção plena para focar também no outro, na interação, na troca. Exatamente. E não simplesmente no que eu sinto no meu corpo. Exato. Olha. De uma forma, tentando simplificar um pouco do que eu estou falando aqui, mindfulness, ele é um exercício de presença. Né? Ele é um exercício onde eu estou exatamente, né, no momento em que eu preciso estar, fazendo o que eu preciso fazer. Né? Então, se eu... Vamos trazer para uma questão sexual, uma questão de interação sexual. Se um casal está beijando, é importante que ele esteja, de fato, beijando. Não aquele beijo apressado, né? Aquele beijo, como a gente mesmo disse, da comida, né? Em que você está acessando, né, o sabor da pessoa, a mordida. Né? Então, esses movimentos são altamente importantes. Né? Quantas pessoas não têm uma boa memória por conta de experiências sexuais presentificadas? Olha, quer dizer, a experiência sexual presentificada, ela permite a gente guardar, gravar na memória e acessar essa memória no dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, Exatamente. 10 anos depois. Se nós não estivermos presentes ali, nós não gravamos. Você está contando muito do que nós percebemos que é necessário desenvolver durante um processo de psicoterapia. Cada um de nós, quando vai para a terapia, nós somos, de certa forma, exigidos, né? Sim. Que o terapeuta está sempre perguntando, e aí, o que você fez? Deixou de fazer? Sentiu? Deixou de sentir? O que te passou pela cabeça? Opa, quando nós recuperamos isso, nós estamos aprendendo como prestar atenção na próxima oportunidade. Exatamente. Uau! É o que você falava, esse psicoterapias, as várias psicologias, porque começa a mostrar que nós intencionalmente estamos fazendo algo semelhante, mesmo terapeutas de diferentes teorias. Exatamente, exatamente. Então, assim, Oswaldo, só de se utilizar dos 5 sentidos, como você mesmo mencionou, já temos várias possibilidades de intervenção dentro de uma proposta atenciosa em uma relação sexual. Né? Já começa antes. Né? O que permite uma relação sexual? Inicialmente, um encontro. Já começa no olhar. A exploração do corpo do outro. Né? Você está prestando atenção ao corpo do outro. A como cada parte daquela pessoa promove em você uma certa excitação. Né? Desde a roupa. Né? E aí partimos para o encontro em si. Né? Quando você toca a pessoa. Né? O tipo de toque, a suavidade do toque, a intensidade do toque. Né? É claro que eu estou descrevendo cada uma dessas etapas. Não quer dizer que a todo momento você vai estar lá. Né? Mas prestar atenção a isso é valorizar o momento com aquela pessoa. É que dá a impressão que a gente vai conseguir prestar atenção em cada das coisas, uma por vez. Exato. Elas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Exato. Estão nos afetando os 5 sentidos. Nós somos afetados por estímulos o tempo todo pelos 5 sentidos. Mas ao prestarmos atenção em cada um, nós buscamos compreender o que é esse estímulo. Você está contando de um jeito que aí me passa também a impressão que aí nós podemos ser como que donos da situação e não aquela circunstância, estou lá, não estou sabendo o que está acontecendo, não sei o que aconteceu, e de repente é assim que as pessoas têm queixas sexuais. Exatamente, exatamente. É muito comum, né, Oswaldo, uma não apropriação das respostas sexuais, né, em como o meu desejo é despertado, em como um determinado toque, um determinado cheiro, uma determinada textura desencadeia em mim uma excitação.
né? E depois como é que eu respondo a isso, né? E como eu conduzo, e como eu faço a manutenção disso dentro do processo de uma relação sexual. De novo, não é uma coisa que acontece num dia, numa experiência, em meia hora. Isso é um processo. É um processo, exatamente. Mas parece que quando nós colocamos isso dentro da psicoterapia, é porque ao longo das semanas, nós, ali sendo terapeutas, o que a gente faz, o que nós vamos fazer, é conectar as situações para que a pessoa consiga focar a atenção, perceber aonde colocar a atenção. Exatamente, exatamente. É um treino, né? É um treino. É um treino, exatamente. Basicamente, o nosso trabalho como psicoterapeuta, utilizando a breve definição que eu trouxe de mindfulness, é esse exercício de atenção àquilo que o paciente traz, seja qual for a demanda, de maneira presentificada, mesmo que o conteúdo seja do passado, ou seja, de projetos, ou seja, questões ligadas ao futuro, mas sempre de uma forma presentificada. E, acima de tudo, sem julgamento, para que eu possa acessar de uma forma não, sem conotações aquilo que o cliente está trazendo para nós. O sem julgamento também é pela pessoa, não somos só nós. Exatamente. A pessoa, ela tem que prestar atenção no que ela sente, pensa, percebe, como é que ela está funcionando, mas ela não pode, então, não deve dizer assim, não, isso eu já sei que é ruim. Não, eu não sei, eu tenho que viver isso e aí sim eu posso ver se isso contribui ou não para o que eu quero. Exatamente, exatamente. E é curioso porque com o tempo, essa qualidade da comunicação que acontece no processo terapêutico, ele pode também se estender para a vida conjugal da pessoa, né? Para a vida relacional. Então, o mindfulness, ele permite que você também treine uma escuta ativa, sem julgamento, para aquilo que a parceria está falando para você. Né? Quantas queixas são de a pessoa falar uma coisa e o outro entender outra completamente diferente. E isso ser o nó de tensão entre muitos casais. Nós temos que prestar atenção e temos que revisar em nós se a gente compreendeu ou não. E uma boa forma de verificar isso é perguntando para outra pessoa, Exatamente. Olha, eu entendi isso, está certo isso? Porque todas as vezes que nós entendermos algo, provavelmente nós vamos substituir palavras pelas palavras que nós temos mais costume, e isso já modifica o sentido. Exatamente. Olha, você está trazendo coisas importantes para a gente hoje. Sim, sim. E a gente pode pensar no mindfulness como é um exercício de presença, né? Direcionada, sem julgamento, de uma maneira gentil. Né? Ela pode acontecer tanto antes, durante e depois do ato sexual. Antes, durante e depois. Olha, Edson, nós estamos terminando o nosso horário aqui. Eu já vou te pedir assim para ter alguma mensagem que todo mundo poderia ou deveria guardar da noite de hoje? Da noite de hoje? Do que você contou pra gente. Acho que a mensagem, Oswaldo, que essa prática, né? E daí por que eu acabo estudando ela, de estarmos vivenciando cada momento em sua inteireza, né? De uma forma absoluta. Né? Como a gente trouxe a questão de casal, me veio uma frase do Belchior, né? Que ele fala assim, meu bem, quando me vieres encontrar, me beije bem devagar. Me abrace, me beije bem devagar. Então, para vocês que têm esses relacionamentos, não tenha pressa. Né? Degustem o momento, apreciem o momento. Né? Essa postura degustativa das experiências é altamente importante. E ela é altamente enfatizada por toda e qualquer prática de mindfulness. Edson, muito obrigado, porque você trouxe lições para a gente usar hoje à noite, usar essa semana, usar o próximo mês, próximo ano, viver de uma maneira plena. Exato. Obrigado, Oswaldo. E boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. E lembro vocês, semana que vem, 8h30 da noite, nós teremos uma convidada que vai trazer uma outra perspectiva. Eu falo de Denise Bruno, ela é uma assistente social que trabalha com questões ao redor da sexualidade, e ela vai nos ensinar muitas coisas aqui. Tenho certeza, a cada semana nós vamos ter coisas novas aqui. Posso contar com vocês?